Boa noite. Está no ar o Telenotícias, edição de domingo 27 de fevereiro de 2022. Bem-vindo. Começamos com a nota que dá conta que as Forças Armadas de Defesa de Moçambique confirmam que a situação dos ataques terroristas em Cabo Delgado já está calma e monitorada. As Forças Armadas de Moçambique dizem que a situação dos ataques na zona norte do país perpetuados por insurgências já está sendo monitorado. O diretor das operações das Forças Armadas de Moçambique, Vidigal, avançou que estão sempre em prontidão para garantir a segurança da comunidade. O grupo de terroristas, depois da Operação Búfalo, que se realizou em dezembro do ano passado, uma parte deste grupo tinha se retirado para Mekula, onde também protagonizou algumas ações, cerca de 3 semanas, mas a partir do dia 3 de dezembro este grupo retornou. E neste momento temos estado a monitorar. Agora, provavelmente haja células que tinham ficado, isso é normal, o terrorismo está neste país desde 2017, é natural que tenha algumas células adormecidas, não só no Niassa, mas até no Maputo, é possível isso. As Forças Armadas estão presentes. Depois daquela situação que houve em Mekula, nós criamos um esforço que está neste momento baseado em Mekula, que tem estado a fazer trabalhos operativos numa base diária. Então o que se pode dizer é garantir à população que as Forças Armadas estão no encalço, juntamente com os seus parceiros. A nossa meta mesmo é erradicar de uma vez para sempre esta situação. Então estamos a trabalhar nisso. Acrescentando, o diretor das operações afirmou que os terroristas perderam o foco dos ataques devido à sua fragilidade. Não é como estavam antes, isso pode-se confirmar. Agora já não tomam iniciativas de ataque como acontecia antes, né? Estão praticamente reduzidos à situação de defesa. Sem só isto é um prenúncio de que estão fragilizados. Mas ativos, continuam ativos, é preciso que se realce isto. Ainda no norte do país, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique confirmam a possível reativação da junta militar da Renamo nas serras de Gorongosa. A informação foi avançada pelo Chongo Vidigal, diretor das operações das Forças Armadas de Moçambique, que neste momento trabalha no sentido de travar as novas ondas de surgimento dos ataques armados na zona centro do país, cujo era liderado pelo falecido Mariano Nhongo e seu seguidor da junta militar da Renamo. Eu penso que depois da morte do principal líder da junta militar, o quadro da situação alterou profundamente. Mas e com isso não quer dizer que a situação tenha terminado. Aliás, quando se elimina um líder, não quer dizer que a força deixou de existir. E a última informação que temos recentemente houve inclusivamente eleições internas e foram nomeados ou eleitos novos dirigentes. Quer dizer, este grupo, para todos os efeitos, continua. E é por isso que nós ainda não desativamos o nosso esforço que está no Teatro Operacional Centro. É verdade, fizemos alguma alteração em função da situação atual, mas ainda é um ponto que nos preocupa e estamos atentos a toda a situação. Estamos a monitorar na base de atividades operativas, ações operativas diárias para poder inverter qualquer cenário que possa vir a acontecer. O diretor das operações, Vidigal, avançou ser prematuro o nome do novo líder da junta militar e garantiu que o processo da DDR está no ritmo satisfatório para a paz efetiva. Não poderei entrar em detalhes sobre os nomes, etc., mas tenho informações que a junta militar promoveu novos quadros para a liderança. Isto é um dado. Quando aconteceu esta promoção? A semana passada. É um assunto recente. Isto aqui se fala, Manica? Na zona de Gorongosa, na Serra de Gorongosa, que é onde eles se encontram normalmente. Os que eu sei em relação ao DDR, o processo está encaminhado, está a haver progressos e até este momento a informação que tenho é de que continuam. As partes comprometeram-se a cumprir, os passos estão sendo dados. É verdade, em algum momento tem havido lapso, cumprimento dos calendários, mas o processo está a decorrer. E auguramos que chegue a bom porto para que a paz na zona centro e não só ao nível do país todo seja restabelecida de forma definitiva.
Os preços do amendoim e feijão reduzem em alguns mercados da capital do país, com destaque para o mercado de Chiquelene. A redução deve-se à época de colheita de alguns produtos alimentares. Os preços de alguns produtos já começaram a registrar a redução em alguns mercados da cidade de Maputo. E no mercado de Chiquelene, localizado no bairro Ferroviário, alguns comerciantes justificam a redução. Bom, essa redução deve-se à produção que está a acontecer por causa da época chuvosa. Houve muita produção e é por essa razão que o amendoim está muito barato, um pouco barato. Não vou dizer que está barato, mas está razoável para o cliente e mesmo para nós que estamos como é que é, fazer a moagem do amendoim. Sim. Mas os clientes têm aderido? Sim, têm aderido. Há clientes que vêm, que aparecem, querem amendoim. Há clientes que aparecem, tiveram a produção da machamba, preferem deixar o amendoim secar e depois virem aqui. E sai muito barato também. Sim, trazer o próprio amendoim pode sair muito barato para eles. Não, baixou porque posso dizer que já houve muita produção este ano de amendoim. Tem muita produção de amendoim. Então lá onde vocês vão? Lá posso dizer que ainda não começou a campanha, ainda estamos a vender o amendoim do ano passado. E para quem comprava amendoim, há um valor elevado, com essa redução vê-se facilitada. Os preços são razoáveis. Pelo menos dá para a gente fazer compras para comer em casa. Estão razoáveis. Estão razoáveis. Ainda na atualidade nacional, a ministra do Trabalho e Segurança Social reitera a necessidade urgente de se rever a lei de trabalho, por esta estar desatualizada e fora das dinâmicas socioeconômicas. Segundo o país, enquanto a ministra do Trabalho e Segurança Social reitera a necessidade da revisão da lei de trabalho, por esta estar desatualizada, a Organização dos Trabalhadores Central Sindical quer que esta alteração seja feita este ano, porque, segundo Alexandre Munguambi, secretário-geral da mesma organização, já se vão muitos anos que se discute este assunto. A apreciação e debate da proposta da revisão da Lei do Trabalho foi o ponto mais destacado na primeira sessão plenária da Comissão Consultiva do Trabalho, um órgão tripartido. Na ocasião, o governo disse esperar que seja produzido um instrumento ajustado às dinâmicas socioeconômicas do país. Esta constatação levou-nos a que começássemos um exercício de reformulá-la e uniformizá-la com as normas internacionais de trabalho, de modo a equilibrar os interesses de todos os intervenientes neste processo. Somos confrontados com a necessidade de adequar a lei a este período da pandemia da Covid-19, disse Margarida Talapa. A ministra recorda ainda que durante várias fases da evolução da pandemia, na ausência de um instrumento legal que vinculasse o impedimento laboral temporário para além de 3 meses, o governo e os seus parceiros sociais tiveram de recorrer à sensibilização ao trabalho rotativo e incentivar o teletrabalho. Com a notícia sobre a necessidade da revisão da Lei do Trabalho no nosso país, saímos para uma curta pausa. Mas antes, confira a previsão meteorológica para amanhã. Na zona sul do país, para Maputo, prevê-se chuviscos com uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 21, Xai-Xai 29, mínima de 22, Inhambane vai igualmente registrar chuviscos com uma máxima de 29 e mínima de 23. Na zona centro do país, para Beira, a previsão é de 28 graus Celsius de máxima e 23 de mínima. Chimoio 27, mínima de 18. Tete com chuviscos vai registrar uma máxima de 31, mínima de 22.
e Quelimane terá 30 de máxima e 23 de mínima. Já na zona norte do país, trovoadas poderão caracterizar todas as cidades. Nampula vai registrar uma máxima de 27, mínima de 21, Pemba 27, mínima de 24 e Lixinga terá 23 de máxima e 16 de mínima. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas mais para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mas vá prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Estamos de volta à segunda parte do Telenotícias, uma vez mais, bem-vindo. Passamos agora a acompanhar as notícias que marcam a atualidade internacional. Este domingo, o exército russo entrou em Kharkiv para mais uma invasão humanitária. Este domingo, a Ucrânia enfrenta o quarto dia consecutivo de invasão. Muitos foram os que já passaram fronteiras para escapar o cenário catastrófico que se vive não só na capital Kiev, como noutras cidades ucranianas, palco de confronto. Vários países demonstraram apoio à Ucrânia através de políticas e econômicas com o intuito de fazer recuar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Outro dos apoios foi o envio do armamento. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, recusou-se a deixar o país. Pessoas de todas as nacionalidades têm realizado protestos por todo o mundo ao longo dos últimos dias e Portugal não foi exceção.
Também Marcelo Ribeiro de Souza marcou presença no sábado passado junto ao Palácio de Belém numa demonstração de afeto e solidariedade. Ainda sobre a tensão entre a Rússia e Ucrânia, de acordo com estimativas, pelo menos 150 mil pessoas fugiram da Ucrânia para os países vizinhos desde 24 de fevereiro. Segundo o Notícias ao Minuto, em breve, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados lançará um portal com estimativas atuais sobre os deslocados quando os números continuam a aumentar. Segundo a fonte, na fronteira ucraniana-romênia, viu-se que apenas em 2 horas centenas de refugiados a entrar na Romênia de carro ou a pé, transportando as suas bagagens. Muitas mulheres com filhos, mas também homens. No momento em que entraram no país, são saudados, são bem-vindos a quem ali está no lado romeno. É solicitado a procura responder às necessidades de quem chega, saber se precisam de ajuda, se têm sede, fome, se precisam de alojamento ou transporte. Na fronteira, há centenas de voluntários, representantes das autoridades, provavelmente de ONGs, e não há contrapartidas para esta ajuda, relata o que leva estes refugiados a sorrirem, muitos pela primeira vez desde que partiram. As opções para estas pessoas são, explicava Cláudio Popa, pedir asilo na Romênia, ficar uma ou algumas noites, ou o que a maioria faz, continuar com seu caminho. Querem ir para países como a Polônia, Itália ou Alemanha. Portanto, este é apenas um lugar onde podem respirar antes de seguir a viagem. De acordo com as autoridades romenas, em 24 horas, cerca de 14 a 15 mil cidadãos ucranianos entraram no país, e para que se compreenda melhor a distância entre a fronteira e Kiev, é de mais de 500 quilômetros. Ursula von der Leyen declarou que vários bancos russos vão ser removidos do SWIFT. A informação foi avançada neste domingo pela Euronews. Tem sido anunciada como a mais dura sanção econômica de que a Rússia poderia ser alvo, e agora vai mesmo avançar. Foi a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a declarar que vários bancos russos vão ser removidos do SWIFT. É uma medida que garante que sejam desconectados do sistema financeiro internacional, afetando a sua operacionalidade a nível global. O SWIFT é um sistema global dominante de pagamentos interbancários. Ao excluir estes bancos, eles deixarão de poder realizar a maior parte das transações financeiras à escala mundial, e as exportações e importações russas ficarão efetivamente bloqueadas. A União Europeia e os seus aliados estão a trabalhar no sentido de debilitar a capacidade de Putin de financiar a sua máquina de guerra. Este é o pilar da nova série de sanções que Bruxelas, Londres e Washington concertaram, sendo que os ativos do Banco Central Russo no exterior serão igualmente congelados. Os empresários russos deixarão também de poder obter os chamados vistos Gold. Previsivelmente, o impacto destas medidas na economia russa será devastador. O presidente ucraniano saudou este passo, qualificando-o de importante vitória e de uma decisão justa que significa perdas de milhões e milhões para a Rússia. Nas palavras de Volodymyr Zelensky, é um preço concreto a pagar pela invasão traiçoeira da Ucrânia. A Alemanha, que até agora fazia parte dos países que resistiam a desligar Moscovo do SWIFT, vai mais longe e decidiu enviar para a Ucrânia 500 mísseis terra-ar e armazenamento anti-ataques. Para além disso, vai interditar o seu espaço aéreo a aviões russos, tal como a Polônia e a Romênia.
Ainda na atualidade internacional, saindo da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, as autoridades indonésias elevaram para 10 o número de mortos e para 388 o de feridos no terremoto de magnitude de 6,2 na escala de Richter, que atingiu na sexta-feira a ilha de Sumatra. Segundo fontes oficiais citadas pelo Notícias ao Minuto, o anterior balanço apontava para 7 mortos e 85 feridos. A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia indicou ainda que mais de 13 mil pessoas foram deslocadas para centros de acolhimento. A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Oceano Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica e vulcânica na qual se registram cerca de 7 mil terremotos anuais, a maioria moderados. Em 2004, um forte terremoto na ilha indonésia de Sumatra gerou um tsunami que causou mais de 226 mil mortos numa dezena de nações banhadas pelo Oceano Índico. Saímos para mais uma curta pausa, mas antes confira o câmbio do dia. O dólar custa 63 meticais e 2 centavos a compra e 64 meticais e 46 centavos a venda. O rand custa 4 meticais e 16 centavos a compra e 4 meticais e 26 centavos a venda. O euro custa 70 meticais e 94 centavos a compra e 72 meticais e 35 centavos a venda. E a libra custa 84 meticais e 71 centavos a compra e 86 meticais e 40 centavos a sua venda. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, dizer, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matemulana, assista aqui na FTV todos os sábados
o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani. Assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. De volta à terceira e última parte do Telenotícias. Momento de acompanharmos a atualidade desportiva. 6 partidas marcaram este sábado o arranque da disputa da terceira jornada do Campeonato Provincial de Futebol da cidade de Maputo, o Liga Jogabet. Nas 6 partidas que tiveram lugar na tarde deste sábado, foram apontados 20 golos, com a associação Black Bulls a continuar a aplicar goleadas. Os touros atropelaram sem dó e nem piedade o 1º de maio por 8 bolas sem resposta. Esta é a segunda goleada consecutiva da equipa de Tchumene. O Costa do Sol, que venceu o Nacional por 2 bolas sem concorrência, continua a viver dos golos de Telinho, pois é o único jogador canarinho que nas 3 partidas já realizadas logrou encontrar o caminho para colocar a bola no fundo das redes. O Estrela Vermelha não quis ficar atrás e aplicou uma mão cheia de golos ao Racing, vencendo o embate por 5 bolas a 1. Nas outras partidas, a Liga Desportiva de Maputo derrotou a Académica por 2-0, o Mafile levou de vencida as Águias Especiais por 2 bolas a 1 e o Vulcano surpreendeu o Majed, levando a melhor por 1-0. Ritmo, equipa onde atuam os internacionais moçambicanos Zainadine Júnior e Clésio Bauk, arrancou ontem um precioso empate a 1 bola diante do Sporting, em partida a contar para a 24ª jornada da Liga Portuguesa. Com este empate, o Sporting deu mais um passo na corrida pela revalidação do título de campeão, quando estão disputadas 24 jornadas. Os insulares, que sempre são fortes em casa, foram os primeiros a marcarem, por intermédio de Bruno Chadas, tendo os Leões chegado a um empate antes do intervalo por Slimane. Este resultado pode beneficiar o Futebol Clube do Porto, que este domingo defronta o Gil Vicente e, em caso de vitória, pode aumentar a distância pontual que o separa do segundo classificado para 8 pontos. Ainda na atualidade desportiva, o ministro da Defesa, Cristóvão Chumbi, dirigiu este sábado na província de Sofala a cerimônia de abertura do ano operacional e Conselho Internacional do Desporto, com o lema Forças Armadas de Defesa de Moçambique disponível, flexível e prontos para empregar o seu produto operacional de forma racional e realista. O ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Arthur Chumbi, dirigiu neste sábado na base aérea da cidade da Beira, na província de Sofala, cerimônia de abertura do ano operacional e desporto militar das Forças Armadas de Moçambique. A arte militar sempre esteve indissociável à prática desportiva. Para o nosso caso, foi assim desde os primórdios da luta armada de libertação nacional, onde o desporto está intrinsecamente ligado à preparação militar. É o desporto que cria condições para a robustez física e frescura mental do militar para cumprir com flexibilidade e, em qualquer circunstância, todo tipo de missões a si atribuídas. A prática do desporto é também um momento ímpar de reforço da união, da camaradagem e de espírito de corpo no seio das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A cerimônia, que associa-se à celebração do Dia do Conselho Internacional do Desporto Militar, uma organização na qual Moçambique é membro desde abril de 2019, que assinala-se 19 de fevereiro de cada ano. Chumbi, durante a sua intervenção, reiterou: Caros oficiais, sargentos e praças das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, a nossa missão é defender a soberania e a integridade do nosso país. Requer de nós a permanente prontidão para responder a qualquer cenário adverso ao nosso país. Nesta visão, o processo de formação nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique deve continuar a ser um ato permanente e contínuo para responder ao caráter dinâmico das ameaças cada vez mais difusas. Aqui, as aulas de preparação combativa e o desporto
assumem particular importância para o alcance deste desiderato. É assim que, em relação às aulas de preparação combativa, gostaríamos que as Forças Armadas de Moçambique considerassem, para além das atividades de caráter intrinsecamente militar, o seguinte: primeiro, criar as condições para tornar os planos de preparação combativa flexíveis, que possibilitem incorporar formações ou aulas que respondam às ameaças atuais resultantes do terrorismo. Segundo, incluir aulas atinentes à conservação do património infraestrutural e material das Forças Armadas de Defesa do Moçambique. Terceiro, incrementar as aulas de educação cívico-patriótica e sobre os direitos humanos e humanitários. Na mesma senda, o ministro procedeu à entrega de prêmios de atletas que tendem na emancipação do desporto. Todavia, de realçar que a cerimônia contou com a presença do governo provincial de Sofala, chefe do Estado-Maior-General da FADM, oficiais generais da FADM, membro do Conselho Consultivo do Ministério da Defesa Nacional, oficiais superiores, subalternos, sargentos e praças, entre outros convidados. Com essa nota desportiva, damos por terminado o nosso Telenotícias de hoje. Votos de continuação de uma excelente noite e uma semana laboral produtiva. Fique bem, até amanhã.